E aí, para tangibilizar ainda mais, vamos ver como é que funciona essa percepção, então. Eu já criei um novo padrão de resultados, entendendo atemporalmente, respeitando o meu passado, entendendo e respeitando que eu sou um ser dual. Mas como é que a percepção minha acontece? A primeira coisa que vai acontecer com você é a influência. É o impacto do fato. É a situação real que acontece. A sua vivência, a fotografia. Quando você se propõe, nesse momento, a entender isso, você leva um tempo para reagir. Por quê? O teu cérebro, ele vai procurar padrões, ele vai procurar referências, ele vai procurar dar uma interpretação para aquilo. E talvez agora fique mais claro para você o que eu quero dizer sobre o que acontece com você não é o que acontece com você. O que acontece com você é a interpretação daquilo que acontece com você, quando a mesma ação acontece com você de duas formas diferentes, com duas pessoas diferentes. Dependendo da sua relação com tais pessoas, você vai ter uma interpretação diferente. Ah, ele teve uma intenção que o outro não teve. Mas não necessariamente. Isso pode vir de você mesmo, a forma com a qual você se propõe a devolver essa estrutura para uma outra pessoa. Por isso você leva um tempo para se conectar com o ocorrido. E quando isso acontece, aí que entra o que a gente chama de distorção. O que é a distorção? Quando você pensa exclusivamente com o lado esquerdo do cérebro e é totalmente emotivo, quando você tem um potencial natural, você se conecta genuinamente com o fato, vem a mente consciente, ela julga, ela critica, porque ela tenta encaixar aquilo numa lógica. A mente consciente, não a inconsciente, distorce o fato, distorce a sua interpretação. E aí, quando ela distorce a sua interpretação, você remedia, você dá um ajeito naquilo, você constrói uma referência que não é exatamente a mesma daquela que te influenciou. E aí você readequa o significado do que aconteceu. E somente a partir daí você vai ter uma resposta e uma ação. Então, eu sou influenciado, eu dou um significado, e parte desse significado vem da mente consciente. Ela barra a gente, ela literalmente cria um julgamento, porque a gente, às vezes, não se conecta adequadamente. Isso distorce um pouco a nossa realidade do fato, isso faz com que eu mude uma intenção, mude um comportamento, e só depois eu tenho uma ação. Isso faz com que eu crie uma nova percepção do que aconteceu comigo. Todo gestual, toda decisão, todo comportamento, todo livre-arbítrio tem exatamente essa sequência. Eu sou impactado, eu dou significado para aquilo, eu sou distorcido pelas minhas razões, pelas minhas limitações, pelo meu julgo hereditário, pela característica consciente, pela minha questão crítica. Isso muda toda a base do que eu estou entendendo daquilo ali. Isso faz com que eu tenha que dar um novo significado e a devolutiva comportamental vai criar a minha autoimagem. Portanto, uma nova percepção. Para a gente poder olhar para isso e poder ter mais consciência, porque isso não acontece necessariamente, se a gente deixar, isso vai acontecer tipo nau sem rumo, né? Nau sem leme. Mas para a gente poder entender o mecanismo dos padrões de mudança, tem essa sequência muito clara. Eu não os conheço de uma forma muito íntima, né? Eu não conheço muito bem as suas histórias, né? Não sei há quanto tempo vocês estão fazendo cursinho, não sei se é efetivamente o pré-vestibular que vocês estão fazendo, o mecanismo que vocês estão lidando com tudo isso, mas a primeira coisa que aconteceu com vocês, não só para vir para a mentoria, tornar-se um mediciner, mas fazer um cursinho ou querer alguma coisa que você nunca obteve, a primeira coisa é a negação. Quando a gente pensa exclusivamente naquela seringa, a primeira coisa que vem é a negação. Não, isso não. Por quê? Porque o meu padrão histórico, que eu já te contei, né? A minha cultura, que eu já te contei, o meu passado que está lá, que eu já te contei, né? Tudo aquilo, no meu universo crítico e consciente, é barrado. A primeira coisa para que a gente opere um processo de mudança é a negação. Não se assuste, né? A gente não tem uma deliberação espontânea. Eu não vou fazer um cursinho
porque é o cursinho. Primeira coisa, eu não quero fazer cursinho. Você pode falar, não, eu sempre quis fazer cursinho. Mentira, você sempre quis estar na faculdade. O fazer o cursinho passa por aquele pensamento. Quando você começa a estudar, você passa por esse mesmo pensamento. Não vou fazer daquele jeito, vou fazer sempre do meu jeito. Tem alunos que fazem muitos anos de cursinho, porque eles sabe, na hora que vem um impacto comportamental, naquele momento eles são barrados por causa da negação. Mas a negação ela é importante, porque ela gera um segundo momento, que é a raiva. Por que ela gera a raiva? Porque eu não me perdoo por ter feito tanta cagada. Sabe, eu olho para o meu passado e falo assim, puxa vida, eu sei que se eu mudar a minha interpretação, eu sei que se eu mudar o meu modus operandi, o que vai acontecer? Eu vou romper com o passado. E o meu passado sou eu. E como é que eu vou romper com aquilo tudo? Eu nunca vou deixar de ter o meu passado contando a minha história. Mas eu não posso entender que eu seja amarrado a ele, que eu queira repetir os mesmos passos. É por isso que é importante a gente propor uma validação das mudanças de comportamento. Entender que o meu passado, ele tá lá, olhando para mim, ó, olá, e eu olho para ele e falo assim, olá, tudo bem? Mas eu fico com raiva de propor uma mudança estrutural no meu dia a dia, experimentar novas fórmulas, entender a novidade de alguns comportamentos que eu não tinha experimentado, fazer uma mentoria, fazer uma monitoria, fazer um novo cursinho, experimentar uma nova estrutura pedagógica. Isso me dá raiva, porque tudo aquilo que eu fiz eu vou ter que abandonar. E aí o que acontece? Eu tenho uma tristeza profunda. Por que eu fico triste? Porque eu sinto que eu perdi. Eu sinto uma dor muito grande de que aquilo já não faz mais parte de mim. Eu começo a me desconectar. Eu nego a mudança porque eu sou muito atrelado ao meu passado. Eu fico com raiva por estar atrelado a esse passado, por nunca ter gerado um resultado benéfico. E agora eu começo a ficar com dor da perda, porque eu começo a perceber que eu estou me distanciando e assumindo uma nova postura. E aí eu começo a barganhar. Puxa, mas se eu fizer cursinho, hein? Puxa, se eu entender o que o Edu está falando e seguir a regra zero, hein? Nossa, mas eu não vou cumprir a lista toda, mas, puxa, aquilo que eu cumpri vai ser pica das galáxias. Puxa, mas aí eu vou ter um plano de estudos, eu não vou ter muita mobilidade para fazer muitas coisas. Mas aí eu também vou ter segurança para fazer aquilo que eu devo fazer. Mas aí eu não vou estudar no final de semana e todo mundo estuda. Aí eu me desconecto de um comportamento que é um comportamento gerado pela circunstancialidade. Começo a negociar comigo mesmo, maneiras com as quais eu entenda, é quase que um autoconvencimento. E depois, quando eu tomo a decisão de mudança, eu já estou pronto. Lembra que eu te falei? Você não é aprovado porque você quer ser aprovado, só porque você estuda. Você se torna um aprovado. Então, incluir decisões de mudanças de paradigma baseado em tudo isso que eu te falei, no seu diálogo interno, decifrando o seu cérebro, fazendo com que você entenda a percepção das suas coisas, que você, no momento de tomar uma decisão, tenha consciência. Puxa, a primeira coisa é não. Eu gosto de dizer que tem muita gente que tem um não gratuito. Eu gosto de falar não. Tem uma dificuldade pela mudança. Uma mudança de cursinho, uma mudança de estrutura educacional, uma mudança de estratégia de estudo, uma mudança de planejamento, uma mudança de sair do ambiente isolado e encontrar um ambiente com um mentor, por exemplo, de fazer perguntas ou de reconhecer respostas, né? Esse princípio da mudança é, na verdade, uma despedida do seu passado. Porque se o seu passado fosse glorioso, você teria o sucesso de continuá-lo. Você teria a sucessão de fatos que você vem fazendo, e a sua jarra de barro, ela não é fraca, ela é firme e vai te levar até o poço de água pura.